todos, quer sejam vivos, quer sejam mortos, temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. No juízo pré-advento, aquele que nós estamos a viver agora. Este juízo é um juízo que apenas dá a sentença já de quem está salvo. Somos salvos pela graça. Segundo, somos justificados pela fé. Mas somos julgados pelas obras. Estamos numa época muito especial. Época essa que penso todos nós conhecemos um pouco desde muito pequeninos. E eu agora vejo a vivência dos meus pequeninos e já me esqueci de como era quando eu tinha a idade deles. Isso eu já me esqueci. Mas vejo que se calhar a mesma vivência se passava comigo, não é? Ver a árvore de Natal e ver uma série de pacotes lá por baixo é de uma alegria muito grande. Pois nós estamos a atravessar agora a época do Natal, mas também cada um de nós tem um pacote para si, seu, que está numa árvore de Natal. Nós sabemos que Natal simboliza o nascimento de Jesus. Pois é esse Jesus que tem um pacote especial para cada um de nós, e este é o tema da nossa lição. Que tipo de pacote nós vamos escolher? Este é o tema base da lição. Há algo que nós não podemos ignorar, o verso áureo. Por isso vamos começar por aí. Ninguém pode ignorar isto. Atenção, vamos tentar compreender palavra a palavra e não só apenas, como nós muitas vezes dizemos, o sentido. Aqui é o sentido, mas também o que está escrito. Diz o apóstolo Paulo de uma forma muito clara. Porque alguns devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Quem são esses todos? Os vivos e os mortos. Temos que comparecer perante um tribunal de Cristo, para que cada um receba consoante a sua opção. Lembram-se que nós tínhamos falado de opções? De pacotes? De prendas? Segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. E quando se fala do corpo, é que só a parte física? Podemos retirar a mente de um corpo? Quando a mente está ausente do corpo, o que é que acontece? Acabou-se a vida. Estamos de acordo? O corpo está presente, mas a parte ativa deixou de estar. Portanto, todos, quer sejam vivos, quer sejam mortos, temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ora bem, há aqui 3 elementos muito importantes que nunca deveríamos esquecer. A lição fala de uma forma muito clara e eu não posso deixar de realçar de novo, uma vez que estamos a recapitular a lição. Primeiro, somos salvos pela graça. Segundo, somos justificados pela fé. Mas somos julgados pelas obras. Ora, hoje em dia está-se a tentar inverter esta ordem. E quando nós invertemos uma ordem, o que é que fica? Desordem. Portanto, é bom termos isto sempre presente. Somos salvos pela graça e hoje é um dia que mundialmente se comemora o nascimento da graça. Não é? A graça de Deus foi a morte de Jesus. Essa é a graça de Deus. Agora, somos justificados
pela fé. O que é fé? Hebreus 13, 1. É ter já a certeza antes de. Isto é muito complicado às vezes. Ter a certeza que já estou salvo antes de estar salvo. A fé pode ser muito complexa, mas pode ser tão, como dizer, simples, quando nós vemos como muitas vezes as crianças têm fé no que os adultos lhes dizem. E é esta sinceridade. Por isso é que Deus diz que nós devíamos ser como as crianças. Maravilha. Agora que tenho uma série de crianças em casa, vejo que é uma boa maravilha tê-las. O pior é quando crescem. Mas enfim, tem que crescer também, não é? Agora, o que é levado a julgamento são as nossas obras. Se nós tivermos isto bem presente, parece-me que se torna mais claro e mais fácil aceitar 3 juízos. 3. 3 etapas do juízo. 3. A primeira etapa era uma etapa que o meu pai não aceitou muito facilmente, senão no final da sua vida. O juízo que muitas vezes nós dizemos investigativo, já ouvimos falar, mas também que aqui é dito como o juízo pré-advento, antes do advento. Mas o que é isso do advento? A segunda vinda de Cristo. De onde vem o nosso nome? O nome da nossa identificação aqui na Terra agora. Nós somos IASD. Sabem dizer que siglas são estas? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse Adventista está referido aqui ao Advento, à segunda vinda de Cristo. Então há um julgamento antes disso. Porquê? Porquê que há esse julgamento? Bem-vindos. Porquê que tem que haver esse julgamento? Alguém quer intervir? Não se esqueça de levantar. Não sei se há alguém... está ali. Não sei. Aí, Paulo, não estou tão de acordo. Todos os cristãos aceitam? Nem tanto assim. Há uns que dizem que está agora a ser cumprida a pena, por isso é que uns vão para o inferno, outros vão para o purgatório, outros vão para o céu, outros vão... Quer dizer, estamos a sectorizar tudo quando ainda nada aconteceu. Irmão. Já está. Bom dia. Deus é amor, Deus é graça, mas também Deus é justiça. Deus é justo. Né? Então, o julgamento é pela justiça de Deus, né? Para nós entendermos que Deus é justo. Então, mas por que razão há necessidade de fazer um julgamento pré-advento, antes da segunda vinda de Cristo? Primeiro nós temos que pensar, qual é a missão de Jesus na segunda vinda? O que ele vem cá fazer? Olha, vou ver lá os meus amigos ou os meus inimigos. Ele vem com um objetivo muito claro, que eu já vi na boca de muitos aqui a dizer. Olha, está aí alguém que quer intervir, por favor. Obrigado. Está aberto à discussão. Bom dia. Eu gostaria de dizer primeiro da pergunta, por que julgamento? O julgamento vai vir para vindicar a justiça de Deus. Primeira coisa, nós sabemos o que aconteceu. A luta começou nos céus. Então, Deus vai, neste momento, ou neste ato de julgamento, mostrar até aos outros seus, incluindo o nosso, que é o seu caído, que ele é um Deus justo. Deu tempo suficiente ao Lúcifer, aos anjos caídos, até nós mesmos também que acabamos de cair neste pecado, para nos arrependermos e sermos salvos. Agora, o julgamento pré-advento,
Cristo, quando vier a segunda vinda, não está a vir para vir mais, tipo, perdoar o pecado de ninguém, sentar para aí rever como é que se a pessoa deve se arrepender ou não. Isso está acontecendo agora. Ele veio, morreu, ele disse, se você seguir-me, quando eu vier é só para levar. Então, pré-advento, porque está a começar agora, já começou com Adão, está a vir até os nossos nomes vão estar lá. Por isso é que nós somos aconselhados que, pela graça de Deus, antes da morte, devemos ter certeza que estamos a morrer bem, porque depois da ressurreição, só há duas coisas, ou está ou não está. Salvo. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. A resposta é uma parábola de Jesus. O evangelista Mateus, no capítulo 25, todo o capítulo fala de temas muito interessantes. São 3 parábolas muito interessantes. A primeira parábola das 10 virgens. Sabemos que umas estavam preparadas, as outras não estavam. As que estavam preparadas tinham o azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Portanto, estavam, como dizer, tinham uma reserva para quando fosse necessário. Reserva é essa que está disponível para quem? Para cada um de nós. Isto é uma parábola que é, digamos, uma história real. Real. E outras não estavam. Ora, o julgamento é exatamente saber quem está e quem não está, como disse o nosso irmão muito bem. Depois temos a parábola dos talentos. A uns deu a possibilidade de fazer uma coisa, a outros deu outra. E graças a Deus que os talentos não são todos iguais, porque nem todos conseguimos fazer tudo. Só há alguém que consegue fazer tudo, que é o próprio Deus. E a terceira parábola fala exatamente esta questão do juízo. Este juízo pré-advento. A partir do versículo 31 até o versículo 46. Conhecemos esta parábola. Vai dizer, vinde benditos do meu filho, possuí por herança o reino que vos está preparado. Mas, Senhor, como? Mas quando? Mas como? Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, porque estive doente e foste-me visitar. A ti, Senhor, eu nunca fiz isso. Não me recordo ter ido ao céu e visitar a Deus e dar-lhe, olha, precisas? Toma. Quando é que eu fiz isso? Olha, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. E outros, ó Senhor, não vês que eu trabalhei dentro da saúde e... Estou a falar pessoalmente, atenção. Então já fiz o bem. Não. Esqueceste de ajudar mais um, mais outro e outro ainda. Não tinhas o espírito de ajuda para com aqueles que necessitam. Portanto, se não fizeste aos outros, a mim não fizeste. Agora, como é que Deus pode chegar a esta conclusão? Só tem uma hipótese. É fazer um juízo antes. Se Jesus volta à Terra pela segunda vez para recuperar os seus, primeiro é preciso saber quem são os seus. Esses seus são-no porque já foram julgados e considerados justos. Não por eles. Não o fizeram porque queriam ser justos. Não foi consequência das suas obras, mas as suas obras, como já disse o irmão lá atrás, as suas obras comprovaram que ele estava salvo. Esta é a necessidade do juízo pré-advento. São aqueles que vão ser salvos, que vão ser julgados de uma forma definitiva. O julgamento só é definitivo quando a sentença é dada. E a sentença de Deus é: tu estás salvo. Eu gostaria que dissesse também: eu estou salvo. Agora, quando nós pensamos nesta questão das obras, onde é que elas estão registadas? Daniel e Apocalipse, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 20 falam
de um juiz que se assentou, vestido de branco. Qual é o simbolismo deste branco? Pureza. O juiz é puro. Não se corrompe de forma nenhuma. Ele tem um objetivo, é esse o objetivo. Ele, ainda por cima, não anda à procura da justiça, porque ele é justiça. Esse juiz se assentou no trono e o que é que aconteceu? Abriram-se os livros. Que livros são estes? Um livro tem um nome e esse livro preocupa-me. Esse livro tem um nome e esse preocupa-me. É o meu nome. O nome de cada um de nós é um livro perante Deus. O que é que está escrito no meu livro? Alguém pode saber de vocês? Ninguém. Alguém, além deste Deus de justiça, pode saber? O inimigo bem quer pôr lá, meter um risco e dizer, olha, que isto não é verdade. Mas ele não tem acesso a esse livro. Graças a Deus. O que nós escrevemos no livro é isso que fica registado e de uma vez ou mortos ou atingindo o limite em que se diz está feito. Está feito. Foi quando Jesus disse está consumado. Portanto, chegou ao objetivo. Jesus, ao dizer isso, voltou a ser Deus. Deixou de ser humano, acabou. A minha missão está finalizada. Também está feito. Quem é justo, Apocalipse, capítulo 21, continua a fazer justiça. E quem é injusto, continua a fazer injustiça. O livro dessa pessoa fechou-se. Não há mais registros. Até aí, o livro continua aberto e continua a ser registado. E reparem, isto pode ou deve fazer-nos pensar. Deve fazer-nos pensar. Não são só os atos que ficam registados. Imaginamos que até os nossos pensamentos estão a ser registados. Fazemos ideia da importância destes registros. Temos consciência. Eu estou a falar para mim, não estou a falar de mim. Estou a falar para mim. Tenho consciência que até os meus pensamentos, Deus que conhece tudo quer dizer que não há nada que falhe. É o absoluto. Portanto, nada falha. Até os bons pensamentos ficam registados. E depois é feito o balancete. E Jesus põe um visto ou uma cruz. Estás aprovado. Morreu ou está vivo. Quando Jesus voltar, quem é justo, continua justo. Mas quem é injusto, também continua injusto. Isto é muito sério. É muito sério. Vocês sabem quando é que o tribunal se assentou e que se está a fechar os livros? Quando é que isto aconteceu? 22 de outubro de 1844. O que vale é que ainda está para vir. Temos tempo. 156 anos e alguns meses, 2 meses. E hoje é dia 24, 2 dias, isto aconteceu. E nós ainda estamos aqui. Porquê? Lembram-se qual era o primeiro tema? Nós somos salvos pela graça. Este tempo é o tempo de graça.
Não é desgraça, é de graça. A desgraça depende do visto ou da cruz. O irmão Ivamar, por favor. A lição está chegando ao fim. Infelizmente, está uma lição maravilhosa e temos aprendido muito. E muitas pessoas ainda precisam aprender sobre esse tema. Nós temos aqui uma parábola completa e muitos se apegam na parte final, no verso 35, que é fazer as obras. E querem ser justificados pelas obras. E como eu disse, a parábola completa, nós aqui aprendemos que nós somos salvos pela graça, simplesmente pela graça. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E somos julgados pelas obras. É um tribunal completo. Quando nós entendemos isso, aí vem isso que o Felipe falou, a preocupação é grande individualmente. E deixamos de preocupar se o outro está salvo. Nós temos que levar a mensagem. E é interessante que, não sei por que só agora, nós vamos mais uma vez, né, o grande conflito aí, e o livro Grande Conflito, ele fala desse juízo completo. Completo, e há 2 juízos, e ambos completos. E com os mesmos parâmetros que nós já tínhamos referido logo no início da nossa lição. Com estes 3 parâmetros importantes. Ambos estão sujeitos à mesma regra, porque Deus não muda, porque um é pré-advento e o outro é pós-advento. Este é o segundo juízo. No juízo pré-advento, aquele que nós estamos a viver agora, este juízo é um juízo que apenas dá a sentença já de quem está salvo. Os que não estão salvos têm que esperar mais algum tempo. Com este advento, nós já falámos sobre isso, o que é que vai restar depois da segunda vinda de Cristo sobre este mundo? O caos. E apenas o rei do caos e aqueles que são os seus súbditos. Lúcifer, Satanás, o inimigo número 1 e 1/3 dos anjos que o acompanharam. Apenas esses estarão vivos, mais nada. A prisão de Satanás é esta. Não tem mais ninguém a quem tentar. Ele bem tentaria, se pudesse, ir a outros planetas, já agora vamos afastar. Não, calma aí, tu não sais daí. E Deus limitou este mundo onde nós estamos. O azar é de quem? É nosso? Nascemos aqui. Podia ter nascido noutro planeta. Não. É mais uma manifestação do amor de Deus. E é essa manifestação do amor de Deus que esse sim é tal fé. Essa é que nos salva. É a manifestação desse amor de Deus que nos dá o veredicto da nossa sentença. Até no juízo, durante o milénio, é mais uma manifestação do amor de Deus. Parece um contrassenso. Quem é que é julgado durante este milénio? Todos aqueles que não participaram do segundo advento de Cristo. Todos aqueles que não estiveram vivos ou não ressuscitaram quando Jesus voltar pela segunda vez. Esses é que serão julgados. E porquê 1000 anos? Já pensámos nisso? Primeiro, não poderia ser um tempo infinito, infindo. Tinha que ser um princípio e ter um fim. Mas porquê 1000 anos? Tanto tempo? É preciso 1000 anos para estabelecer ou para determinar a justiça e o juízo de Deus? Não, não é preciso. Mas não pode haver a mínima dúvida aonde? Agora não é na Terra. Onde é?
no universo. Imaginamos os outros seres criados, mas Deus destruiu. Este Deus vingador destruiu completamente a Terra. Não pode haver a mínima dúvida do caráter de Deus. E isso leva o seu tempo. Mas também não é um tempo ilimitado. Perfeitamente limitado. Mas quem é que precisa também de compreender esta questão do julgamento milenar? Nós, os salvos, precisamos de compreender. Mas eu tenho a certeza que, e digo o nome de um amigo ou de um irmão, de alguém muito chegado, ele fez coisas tão maravilhosas e não está aqui. Senhor, estás a ser injusto. Tem calma. Vamos abrir os livros. Os livros são abertos outra vez, já repararam? O procedimento de justiça é igual. Eu volto a dizer, eu não tenho autoridade para falar sobre justiça. Agora já vejo o nosso irmão Marco. Ele sim tem autoridade, está dentro dessa área. Mas a justiça precisa sempre de investigação. Não é só chegar lá e dizer, olha, eu não vou com a cara de, portanto, esse indivíduo ou esta indivídua fez isto, aí só, 31 de boca. Tem que haver factos que comprovem aquilo que é a acusação. E isso leva tempo. Nós muitas vezes dizemos que a nossa justiça arrasta-se. É verdade, mas muitas vezes é porque vão surgindo coisas novas. E é preciso incluir, é preciso retirar. E isto leva o seu tempo. É preciso dar tempo para compreendermos duas coisas da parte de Deus. Primeiro, o seu amor. E isto é importantíssimo, desde já nós entendermos o amor de Deus. E segundo elemento muito importante, a justiça de Deus. Precisamos muito de a entender e, sobretudo, aceitar. Agora, este tempo, milénio, vai levar... Meus irmãos, eu não estou a seguir a lição à letra. Eu presumo que vocês tiveram a oportunidade de estudar a lição em casa. Se não, dou-vos a oportunidade de estudarem outra vez a lição em casa. Porque senão não era necessário estarmos aqui a recapitular. Íamos estudar. Nós não vamos estudar, estamos a recapitular. Este julgamento milenar é apenas sobre quem? Sobre os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que tiveram tanta oportunidade como nós, os salvos, de aceitar a salvação por Cristo Jesus, pela fé, a justificação, tornados justos porque aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, e que todos tiveram a mesma oportunidade. Uns aceitaram, já estão no céu. Outros não aceitaram, continuam sobre a terra. 1000 anos depois, ressuscita toda a gente. Sabem o que é que diz o apóstolo João? Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes, benditos, filhos da graça. Aqueles que participam na primeira ressurreição. Quando é essa primeira ressurreição? Não sei. Mas alguns já passaram por essa primeira ressurreição. Moisés é um deles. E aqueles que ressuscitaram com Cristo quando Jesus ressuscitou, também seguramente já nos veem só não sei se choram por nós. Com pena daquilo que nós muitas vezes fazemos e com as decisões que muitas vezes nós tomamos. Não sei. Mas um dia, eventualmente, terei essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade. Aceito ou não essa oportunidade, quando Jesus voltar de novo e poder depois assistir ao vivo o julgamento final.
que é o juízo executivo, como é dito. Estes 1000 anos servem não para justificar Deus, Deus não precisa de ser justificado, mas para mais uma vez compreendermos que afinal Deus é amoroso e justo. Uma coisa não vai contra a outra, mas as duas juntas levam-nos para a eternidade. E meus amigos, as dores nas mãos, as dores nos pés, as dores de cabeça, o afastamento físico ou emocional de muitos dos nossos amigos vai terminar, vai acabar. Segunda ressurreição, e agora há um lago. Que bom. Já nadei várias vezes no lago junto à cidade onde eu nasci. É o lago Le Mans, na Suíça. E havia uma característica, aquela água era bem fria. Mesmo no verão. Põe-se o dedo... Ai! A primeira vez que entrei porque me empurraram. Pronto, depois de estar lá dentro já é diferente, não é? Aquele lago é assim gelado. Um lago de fogo, não creio que seja muito gelado, e enxofre. Sabem, já alguém teve aqui a oportunidade de visitar, por exemplo, o Mar Morto? Alguém já teve também. Nós também. A minha esposa já quis ir ao fundo do lago e não conseguia. O Mar Morto. Entrou. Eu não entrei porque na altura não estava muito bem fisicamente. E como estava com problemas de movimentação ao nível do meu joelho, não fui por prevenção. Mas a minha esposa foi. O problema foi que por qualquer motivo teve que saltar não sei o quê, ficou a nadar. E agora para ir ao fundo? Ficou a nadar. Ficou a boiar, exatamente. E agora para ir ao fundo outra vez e tomar a posição vertical, foi preciso a ajuda de outra pessoa, porque senão não conseguia. É um lago que tem estas características porque tem muito enxofre. E quando lá estamos, não sei se recordam, a atmosfera é muito pesada. O ar parece que não enche. Não há uma planta. Não há um animal. Tudo por causa do enxofre. O sal. Sabem o que é que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Foi enxofre. Este lago tem, além de enxofre, fogo. E quem é que vai para dentro deste lago? Não nos esqueçamos, juízo, de novo o juiz senta-se no seu local, abrem-se os livros daqueles que são ressuscitados na segunda ressurreição. Excepcionalmente, alguns terão uma terceira ressurreição. 3. Aqueles que julgaram Jesus e o condenaram. Eles viram a segunda vinda de Cristo, voltaram a ficar destruídos e ressuscitam uma terceira vez. Esses todos que estão inscritos no livro da morte. Os livros são abertos e posto de forma muito clara que o João, o Manel, a Maria e a Joana não aceitaram as obras de Cristo. O dom de Cristo. A salvação pela fé em Jesus Cristo. Não aceitaram. Não aceitaram, só tem uma hipótese. É o outro lado. Só há dois. Ou se é salvo, ou se é destruído. Mas esta destruição é definitiva para sempre. Pastor. Que apesar
ser uma sentença de morte, é igualmente um ato de bondade e de misericórdia de Deus. Aqueles que irão estar no céu são aqueles que se preparam aqui e que querem viver aqui um pouco como vão viver lá. Se as pessoas que são incrédulas não aceitaram, se fossem para o céu, seria uma tragédia, porque não passaram por essa transformação, não é? Não seriam felizes ali. Portanto, é um ato de misericórdia. E durante esse milénio, aquilo que Deus quer mostrar é que todas as pessoas que se perderam, Deus fez tudo o que estava ao seu alcance para que eles se salvassem. E eles não quiseram salvar. É um ato de misericórdia, é um ato de bondade. Não queres? Porque de outra forma não seriam felizes ali. O pastor antecipou-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque isto é o ato por excelência de misericórdia. E é exatamente o que diz o pastor. Esta pessoa não se sentiria de forma nenhuma feliz por ver eternamente aquele que sempre perseguiu. Não conseguiria suportar a vida eterna. Então o melhor é ser destruído. Para ela própria, para não se automartirizar. Meus irmãos, nós temos neste momento um pequeno lapso de tempo de podermos escolher. Este pequeno lapso de tempo, ou é o tempo de vida de cada um de nós, ou é o tempo de vida até que se feche em tudo. Sim. É que Deus ama os maus, quer dizer, o amor dele é tão grande que ele ama as pessoas más, mas pelo livre-arbítrio não pode obrigar e não pode fazer nada. E então até vai extingui-los, se calhar, numa fração de segundo, para não sofrerem. Portanto, assim que é mau, pensa, bom, eu nem vou sofrer nada, vou ser extinguido, é uma fração de segundo, nem sofro nada, portanto não me importa. Mas é que pode ser mau, quer dizer, aqui, a fração de segundo, nada, a fração de segunda que separa o estado de vida da morte é igual para quem é salvo e para quem não é salvo. É igual. A morte dura um instante, ponto final. Ok? Ou antes, aparece num instante, dura, depois é muito tempo. Isso é outra questão. Não é? Sim, irmão. Vou falar en español. Hay un detalle importante y es que el propio Satanás, antes de ser condenado al lago de fuego, va a reconocer delante de todos sus seguidores que los juicios de Dios son justos, que Dios tenía razón. Creio que foi claro. O nosso irmão diz em espanhol, mas felizmente é o nosso espanholês, ou seja, o português com o espanhol. Eu acho que é muito claro. Até o próprio Satanás vai reconhecer que Deus é justo e que a sua justiça está a ser aplicada desta forma. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Não pode haver um mínimo de dúvida no universo. Não pode, porque senão Satanás será justificado. Não pode haver. Este juízo final acaba de uma vez por todas aquilo que nós gostaríamos de nunca ter começado, o mal. Acaba de uma vez por todas. Mas agora, eu penso que o facto de estarmos a viver neste mundo de muitas dificuldades, mundo de muito pecado, mundo de muita adversidade. Quando pensamos nos nossos queridos que nos desaparecem, ou aqueles que vão desaparecendo aos poucos, quando pensamos naqueles que amamos, ainda hoje estávamos a conversar em casa sobre pais que perdem filhos. Sabem que isto não é natural. Não é normal. O normal são os filhos perderem os pais. Isto é natural. Vamos lá ver. Normal nunca é. A morte não é normal. É uma intrusa. E é esta intrusa que é desfeita. Um dia isto vai acabar. Graças a Deus que isto vai acabar. E é mesmo graças a Deus. Através de Jesus Cristo. Por isso é que se hoje
escutardes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como tem feito os tantos. Sim. Bom dia a todos. Eu creio que é muito importante pensar que a primeira morte alcança a todos. A segunda morte caberá a cada um de nós decidir. Não é? E, portanto, mesmo a questão do juízo, eu creio que cada um de nós deve pensar que, neste momento, o juízo decorre. Cabe a cada um de nós ter a decisão e tomar a decisão onde é que deseja estar. Não é pensar e protelar ou procrastinar, pensando que Deus vai um dia salvar todos. A decisão é agora e eu tenho que estar preocupada que há um juízo, há um tribunal no céu que está a decorrer. Por isso voltamos ao início da nossa lição, como o nosso irmão Ivamar também realçou há pouco. Nós somos salvos pela graça. Justificados pela fé. E essa fé implica a aceitação da graça. É essa fé que nos leva à graça. Porque algum de nós conheceu Jesus ao vivo e a cores? Ninguém. Eu ainda não. Mas eu tinha pensado pedir como final o hino do grupo Prisma Meu Lar. Vocês não sei se já vos disse alguma vez, mas é um dos hinos que eu mais gosto, com uma letra profundíssima. Mas como ele foi passado, sábado passado, o irmão Tony antecipou-se àquilo que eu queria. E fez muito bem. Porque quer dizer que afinal não sou o único a gostar desse hino. Mas a segunda estrofe diz que uma das coisas que mais vou gostar é dizer obrigado, Jesus. Porque sem Ele nada teria sido feito. E isto é a graça. Eu aceitar pela fé, ou qualquer um de nós aceitar pela fé, é a justificação. Mas o que nos julga são as nossas obras, que são registadas. O que é que eu tenho registado no meu livro? Tenho que apagar muita coisa. Sou eu que apago? Já falámos na graça. É a graça que nos apaga. Portanto, este juízo não tem nada de iníquo, nada de mal. Apenas um juízo justo. É um reforço. Mas é um reforço que nós temos que dar. Muito em breve, o juízo pré-advento terminará. Muito em breve. Basta ler a palavra de Deus. Basta estudarmos São Mateus capítulo 24, São Marcos capítulo 13, São Lucas capítulo 21 e vemos que, ora vem Senhor Jesus, porque já estamos debaixo de muita graça. Jesus muito em breve volta. Nesse momento, ou participamos no primeiro juízo, ou participaremos no segundo juízo. Seria tão bom estarmos todos um dia no céu, durante 1000 anos, poder juntos ver como Deus continua a ser de graça, portanto gracioso, mas também justo. Peço a Deus que cada um de nós possa, no mínimo, ter consciência do que tem registado no seu livro no céu. E que um dia no céu possamos dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Ora vem, Senhor Jesus.